estamos começando mais um programa Provocação aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o Marrom. O Marrom é da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, um movimento que nacionalmente é muito identificado com um personagem bastante conhecido, nem sempre elogiado, chamado José Rainha Júnior. E o Marrom, ele segue a mesma linha, também é um personagem que não é muito elogiado por onde ele passa, principalmente pelo tipo de resistência que ele oferece no dia a dia para fazer valer as bandeiras do seu movimento, do movimento do qual ele participa e coordena. Marrom, como é que você vai? Tudo bem? Eu queria, antes de você responder, dar o seu abraço a todos nós, eu queria saber o seguinte, a frente de vocês, ela funciona exatamente como, e qual é a diferença dela, por exemplo, para o MST? Vocês têm bandeiras semelhantes, vocês são opositores uns dos outros, como é que vocês atuam no dia a dia dessa luta que vocês levam adiante envolvendo campo e cidade? Primeiro, é um prazer imenso estar com você aqui, Odilon, e a sua equipe. Eu lhe acompanho, né? Não é de hoje. Já tive para ouvir você, por ser entrevistado nas redes de comunicações e jornais daqui do estado de Alagoas. Então, conheço o seu papel, a sua função dentro da comunicação alagoana no Brasil. Essa nova versão que você e o mundo exige, né, do mundo mais virtual, e você reconhece seu trabalho sincero, honesto, crítico, mas também firme nas suas posições. Eu acho que a importância é isso no meio de comunicação em Alagoas e todo o Brasil. E dizer que você conhece um pouco da minha história, da luta pela terra, pela moradia, dentro dos movimentos sociais. Eu, como você, sou um jovem, né, que esse ano completei 51 anos de idade, e são 31 anos de movimento. Eu comecei em 90, aquele momento onde o governo Collor assumiu a presidência do Brasil e dizia que com o invasor não tinha negociação. E foi ali onde eu iniciei a minha militância dentro dos movimentos sociais. Mas lá, antes dos movimentos sociais, em 88, já fazia parte do grupo de jovens da igreja da minha cidade, lá em Joaquim Gomes, já fazia parte da articulação política do município, e depois eu ingressei no movimento agrário, quando eu iniciei no MST, atuei 12 anos no MST, saí em 2002, de lá para cá, você também acompanhou a minha trajetória, né? Fiquei 8 anos no MST, depois na Via do Trabalho, que são grupos, né, regionais, de nível mais de Nordeste, e o MST, onde eu atuei 12 anos, é um movimento nacional, e a FNL, que é a Frente Nacional de Luta, hoje também é um movimento em nível nacional. Em semelhança, né, se você pegar hoje a FNL, que está hoje já em 20 estados do Brasil, inclusive em Brasília e São Paulo, que é o foco dos movimentos, né? 90% da militância e direção da FNL hoje foi do MST. Lá onde surgiu o MST, né, a CUT, o PT, na década de 80, e onde, inclusive, lá surgiu o Zé Rainha e outros membros que estão na FNL, foi do MST. Por coincidência da vida, né, hoje o movimento agrário no Brasil e em Alagoas é que nem partido político. Por algumas razões, vão criando, né, sigla partidária, movimento. Lembro muito bem, quando eu iniciei em 90, do campo tinha só MST, né? Tinha só MST e algumas pastorais. E aí, a evoluir, a divergência, semelhante. Hoje, só aqui em Alagoas, Odilon, tem 10 movimentos agrários. Desses 10, tem 5, né, que discute mais ou menos a política agrária, pensa, propõe, né, dá opinião ao governo, como deve funcionar a agricultura familiar e a reforma agrária, e tem outros 5 que vai levando, né, a vida por questão social e sobrevivência. Mas não vou falar dos outros, vou falar da FNL, porque é um movimento que surgiu em Brasil, nível de Brasil, em 2004, né, foi fundada em 2014,
né? Surgiu a FNL. E é muito recente, não é? É recente, em 6 anos, já estamos em 20 estados do Brasil. Exatamente, é verdade. E o público aqui em Alagoas, no Brasil, é um público grande. Por quê? Além de ser um movimento agrário, ela é campo e cidade. É um movimento que defende a reforma agrária, a reforma urbana e algumas questões sociais em geral, né? E tem em vários estados pessoas, que nem eu e outros companheiros, que têm um pouco de caminhada dentro do movimento social, né? Com algumas questões, como você falou muito bem aí, né? Que tem as pessoas que aplaudem, mas tem muitos também que crucifica. Mas faz parte, né? Eu digo muito, nem Cristo, né? Nem Cristo se vê a todo mundo. Um militante que todo mundo sabe, foi jovem, estado jovem. Mas aí, por isso que você frisou aí, que eu tenho os críticos que é a favor nesse campanha, não me comparando, mas estamos aqui para continuar defendendo a importância da luta pela reforma agrária, pela terra e pela moradia. Eu digo muito bem, se os governos do Brasil, os governos estaduais, ver e avaliar quanto é importante assentar uma família no campo, porque hoje é muito mais barato, Odilon, e demais quem está aqui assistindo, nos ouvindo, manter um homem no campo, com o mínimo de terra ao seu redor com a sua família, certo? Do que manter, infelizmente, a situação, num presídio, né? Então, é muito mais barato para algum governo, porque no campo, a gente, com o mínimo de terra, com 15, 20, 30 tarefas de terra, você vai gerar emprego e renda, vai empregar a sua família e também na região, né? E gera, né, recursos humanos, financeiros para toda a região. Então, é por isso que a importância, né, no Brasil, é uma agrária, além de combater a fome, a pobreza, a miséria, desenvolver, né, a sua localidade. Então, por isso que é importante, se os governos pensassem o tamanho da reforma agrária que vai gerar de emprego, renda e benefício é grande. Se você conhece muito bem, você é um estudioso, pesquisador, né, historiador, sabe muito bem, os países desenvolvidos do mundo conseguiu avançar fazendo a reforma agrária. Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, da sua forma, mas fizeram a distribuição de terras, né? E o Brasil não é só um país, é um continente, né, do universo de tamanho de terra, mas infelizmente são muita terra em mão de poucos donos. Por isso que existe, né, os movimentos sociais, agrários, que luta e defende a reforma agrária. Marrom, você falou da questão da luta pela terra e é um ponto que une você, no caso, a Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade, aos outros movimentos que também lutam pela terra. Eu queria saber como é que funciona a questão da regularização fundiária. Eu vi que esse é um dos pontos, inclusive, do programa que foi lançado recentemente do governo federal, do Renda Brasil, Renda Brasil não, da Casa Amarelo, que além da construção de casas, etc., a questão da realização fundiária. Eu vou chegar no Casa Verde e Amarelo, mas eu queria perguntar primeiro essa questão da regularização fundiária. A gente sabe que cidades estão cheias de favelas, de grotas, etc., em que as pessoas elas esperam essa regularização para obter o título, a posse daquele espaço de chão, daquela casa que ela construiu ali naquela circunstância. Eu queria que você pudesse falar um pouco desse quadro nacional, desse quadro regional, quanto a essa questão da regularização fundiária. A luta pela terra é uma coisa. A luta pela reforma agrária é muito mais além, né? Porque pela terra é questão de terra. Pela reforma agrária é tudo isso aí que você agora comentou, né, na sua fala, que é trazer para o assentamento, para uma região, né, para a questão agrária e urbana, desenvolvimento social, no caso. A nossa luta aqui em Alagoas, especificamente no Brasil, é que os governos consigam regularizar a questão fundiária. Por que eles resistem, em Marrom? Existe,
aqui em Alagoas, nos últimos 12 anos, no governo passado ainda, né, os movimentos fez uma pauta cobrando do governo do Estado que tentasse fazer um levantamento qual as terras que existem em nome do Estado ainda. Terra que foi de Produban, né, de outros órgãos aqui no Estado, certo? Que fechou. Existe terra aqui em Alagoas, a gente sabe muito bem que ainda está do nome do Produban, certo? Do Ideal, certo? Existe terra ainda em nome daquela antiga que fazia casa em Alagoas, Enfim, existe muita terra em nome do Estado ainda, terra popular. Infelizmente, estão na mão de pessoas, por várias da Coab, certo? Que por várias, existe sim terra, que várias, a história está na mão de pessoas que dominam a política, dominam o poder econômico, né? Um exemplo, essa Litoral Norte. Nós temos levantamento real, apresentamos isso até para o Iteral, que tem terra em mão de usineiros, aqui próximo de Maceió, em torno de 50 quilômetros de Maceió, que é do Estado. Tem terra que grupos que moram lá há 50 anos, criou associação e briga na justiça, e o Estado não conseguiu resolver. Porque se você vai olhar a cadeia, né, que aí vem sociedade, do poder político, econômico, judiciário, estão em mão de famílias tradicionais. E quando o Estado tenta mexer, por algumas articulações, é impedido. Às vezes, a família ganha em alguma instância e perde em outras. E aí, o Iteral fez um convênio no governo do Lula, ainda lá atrás, depois reafirmou com Dilma, de conseguir um recurso para fazer essa relação fundiária. Mapeou 12 municípios, pegando de Murici até Maragogi, mapeou 12 municípios. No levantamento, 6 municípios, o Iteral não teve condição de fazer nenhum trabalho. Por várias razões, eu vou comentar aqui, nem iniciou o trabalho. O recurso veio, porque tinha a terra do Estado, tem na mão de pessoas que controlam o poder econômico e também jurídico, e não deixou aqui, não entra aí. Tem terras de emitiu liminar. Aí você vê, né? Eu acabei de emitir a liminar, o Tecnoia não podia entrar porque tem uma liminar. Tudo isso aí. E, no entanto, mesmo a terra sendo do Estado. Do Estado. E nessa mesma região tem mais de 1.000 famílias acampadas, de vários movimentos. De vários, do nosso e de outros movimentos, acampadas. Isso o INCRA sabe, o Iteral sabe, a Secretaria de Agricultura sabe, o governo sabe, o Poder Judiciário sabe, mas não consegue avançar. Por quê? Então, significa o seguinte, que quando você invade uma terra, você é ladrão. E quando os outros invadem a terra do Estado, eles não são ladrões, é isso? Pessoal, o movimento não invade, ocupa terra ansiosa, terra que de fato... Para a grande imprensa você invade. E esse pessoal não invade, ocupa, é isso? É isso mesmo, né? A situação é essa, que é isso que acontece muito bem. Quando o movimento faz uma ocupação, né, discute com o município, coisa e tal, vira e mexe, e faz todo o levantamento cartorial. Muitas vezes o INCRA e o Iteral... Vocês têm provas de tudo isso. E muitas vezes o INCRA ou o Iteral, que é o Ministério do Estado, exige que o movimento pegue a certidão veterinária, onde isso devia ser obrigação do Estado ou da União. Exige. A gente consegue, uma vez, com muita luta, com o nosso setor jurídico, o movimento consegue isso, pegar até certidões cinquentenária e centenária. E muitas vezes não consegue o Iteral ou o INCRA avançar na apropriação dessa área, porque, infelizmente, por trás existem vários recursos e as pessoas, no final, ganham. Mas, no entanto, Marrom, não é isso. Deixa eu interromper você, por favor. Me dê um exemplo de situação que vocês enfrentam disso em Alagoas. Um exemplo. Nós temos uma área chamada Santa Helena, o Retiro, aqui pertinho, em São Luís de Quitunde. Tem um assentamento chamado Frutuoso, ao lado do Frutuoso, que no começo, em 98, imagine, em 2008, aliás, né? Em 2008, essa área, o INCRA conseguiu com muita luta desapropriar do movimento. Até hoje tem uma parte dessa área, né, que o Estado briga, a gente briga, o INCRA briga, está na mão de pessoas da região, tem cerâmica lá, outros proprietários também planta cana na região, tem um grupo de família lá, que há 12 anos, isso já briga por muito tempo, mas há 12 anos, entrou com ação na justiça,
na justiça para conseguir essa área para a família que vive lá há 50 anos, né? Chamada Santa Helena. E, no entanto, né, o Estado trabalha para que essa família não fique lá. Comprovado que Mesmo a terra sendo do Estado. O Estado já fez um levantamento que 1.500 hectares era do Estado. Aí, por algumas razões, hoje, quem está lá, né, tem documento legalizado. De que forma conseguiu? Não sei, cabe ao Estado descobrir. Mas até 20 anos atrás, essa área era do Estado. Há pouco tempo, 20 anos, né? Era do Estado. De repente, não é mais do Estado por alguma razão. Aqui pertinho, São Luís de Quitonde, né? Tem processo, se você, como é um repórter, prestar um dia, investigar, vá lá, verifica, entendeu? Escutar, ouvir as famílias, isso eu falo isso com segurança. Porque nós também temos com ação jurídica, já questionando as decisões, né, de algum magistrado da região, né? Ganhamos aqui no TJ, acaba recorreu para o TS, então é ação contra ação, era do Estado. E você pega Atalaia, não é do mesmo jeito, União, tem área lá, como Fomento, que é área do Estado, o Iteral não conseguiu. E não existe esse complexo, só em torno de Maceió. União, Maceió é menos de 100 quilômetros, São Luís é menos de 50 quilômetros, e você vai Atalaia é menos de 60 quilômetros. Então, só em torno de Maceió. Imagine pegando outras regiões que o Estado, né, pouco chega. É bem claro isso aí. Então, é isso. Então, a nossa luta pela reforma agrária, pela terra, ela é muito, né, árdua, muito dinâmica, porque a gente exige. Teve alguns governos passados, aí bem claro, né, na gestão do governador Lessa, nós do movimento conseguimos ter um acesso a algumas questões mais de avançar, essa questão de fazer um levantamento real, o que pertencia ao Estado, o que é possível ser a União, né, nesse sentido. Mas, no entanto, criou-se alguns setores, como o grupo de gerenciamento de crise, para evitar alguns confrontos, mas, infelizmente, atualmente, mesmo nesse governo, que é um governo, né, mais democrático também, mas a questão da terra, ela mexe muito com a questão de poder. E aí, como essas terras estão na mão de famílias, né, gerações há mais de 100 anos, desde das Seis Maria, né, todo mundo sabe, a história da Lagoa, você conhece muito bem como é que foi dividido. Então, dentro disso, o que as igrejas tinham... Mesmo sendo essas terras do Estado. Sim, para você ver, é interessante, tem muitas terras aqui em Alagoas, eu digo isso porque nesses 30 anos eu consegui percorrer esse estado, conheço Alagoas muito bem, sei cada região como funciona, tem muitas terras hoje na mão de proprietários que são legais, conseguiram comprar com muito suor, mas tem muita terra que foram muitos acordos de governos, né, que estão na mão de pessoas e de grupos que não gastaram um centavo para adquirir essa terra, muitas. Por exemplo, tem muito. Dê um exemplo para nós. Essa mesmo de São Luís de Quitonde. Essa de São Luís, né? São Luís, a questão da Santa Fé, aqui em União dos Palmares, é um exemplo real, então terra lá que existe na mão de pessoas que, né, que tem rede de hotel, um monte de coisa, tudo isso que a gente questiona. Além disso aí, as usinas que faliram, estão em terra ansiosa, que o movimento cobra, apropriação, visto. O que acontece? Nós temos um assentamento aqui em Alagoas que produz e que dá exemplo de produção. Mas os governos federal e estadual ainda não têm uma política de desenvolvimento social para essa família. A questão é essa. Porque muitos conhecem o movimento apenas por fazer, como se diz, invasão, né, que nós temos uma ocupação, ou fazer caminhada ou fechamento de BR. Não, o movimento tem todo também uma equipe técnica, desde o agrônomo, ciência social, professor que for, que exige isso aí, e também produz muito alimento de qualidade, mas, infelizmente, a imagem da nossa sociedade ainda é aquela de invasores, né, de rauceiro, mas quem conhece o movimento, como você conhece um pouco, sabe a importância da nossa luta, o compromisso social, claro, com as suas divergências, mas não queremos, muito menos, bagunçar, né, o Estado ou a polícia. Nós queremos construir proposta de desenvolvimento para o campo, porque, né, o homem do campo, ou a mulher do campo, também tem direito de ter uma vida digna, uma casa decente, a terra, modo de trabalhar, ter escola, saúde, educação. É isso que a gente luta, com a vida social melhor. Não apenas ter a terra. Terra, podemos até conseguir, mas só isso não basta. Queremos ter condições de viver na terra. Ô Marrom, como é que estão, primeiro, a situação das terras dos antigos engenhos que existiam
principalmente nessa região do Nordeste. E eu queria depois que você falasse também sobre as terras do Canal do Sertão. Primeiro, terras dos engenhos. Como é que está essa situação hoje? Olha, tem alguns engenhos, né, do passado, da década dos anos 800, né, de 900 para cá, década de 50, né, quando surgiu as usinas, que esses engenhos, as senzalas, de fato, foram destruídas e fechadas, existe só a história, né, que estão na mão de algumas famílias, outras, as usinas, quando foram surgindo, recuperaram, e outros, né, a luta conseguiu avançar. Então, os engenhos de açúcar, aí você pega muito mais forte nessa região aqui, você pega em Atalaia, a usina brasileira, era um engenho. Depois você pega aqui em Porto Calvos e Passo Camaragibe, né? Esse é aquele rio ali que se via de exportar os engenhos. Fecharam, mas assim, com o tempo, com o avanço, antes das usinas, os escravos, os trabalhadores não conseguiam ter acesso à terra. Mudou de situação de donos ou de família. Vê as usinas, década de 50, 60, com os avanços, conseguiu até a década de 80, 90. Hoje, depois da crise do álcool e do açúcar no Brasil todo, né, o avanço do movimento, esses engenhos, boa parte, exemplo, pegar a Atalaia, a brasileira é a Uricuri, né, que é de família desde a fundação do Ciclo. A brasileira é uma das primeiras usinas em Alagoas, hoje é de Sem Terra, porque mostra que esse modelo de usineiro e dos engenhos tradicionais do passado não serve para toda a humanidade, serve para um grupo de pessoas, ou de família, né, de captar recursos, sobrevive de recursos de Estado, né, e não gera desenvolvimento social. Pode gerar alguns empregos e renda. A questão real hoje, o INCRA e o TREL trabalha desapropriação das terras da usina João Lira, do grupo João Lira, que é a Uruba, a Lajinha e a Aguaxuma, ali em Cururipe e Tantão Vilela. A Uruba, os movimentos da Ramela saiu, está lá um grupo cooperativo funcionando. A Lajinha, está lá vários movimentos agrários, entre ele e a FNL. Na Aguaxuma, do mesmo jeito. E se você pegar a Lajinha, principalmente, já foram abertas várias vezes, muito recurso público investido, gerou alguns empregos, né, até renda, mas a miséria do povo da região é a mesma. É a mesma. Hoje, um grupo dos movimentos estão lá, em 9.000 hectares da terra da usina Lajinha, já fez um estudo de viabilidade, junto com o Tribunal de Justiça, o próprio governo federal, a Universidade de Alagoas, a UNEAL também junto, e nós, movimentos, no estudo de viabilidade, se o governo assumir o compromisso daquelas terras vir para a família sem terra, é possível, com planos de desenvolvimento da região, a gente gerar em torno de 3.000 empregos, direto e indireto, gerar uma renda mínima, no mínimo 2 ou 3 por famílias, daqui uns 3, 4 anos, né? E todo mundo viver uma vida sossegada, ter escola, educação, saúde, Essa cultura. É a proposta de vocês. Isso. E não ter só um dono, ter no mínimo 2 ou 3 mil famílias como dono daquelas terras, diferente, né? E o recurso público que a gente pegar, ser, em parte, também retornar da fonte que vier, estadual, federal, o que for. Então, é nesse modelo que o movimento... Mas qual é o problema de executar isso? O Estado, o governo federal, a própria massa falida e o Tribunal de Justiça até teve um acordo. É fazer isso ser resolvido, porque, além do acordo que foi feito, existe também outro setor empresarial que não quer que isso avance. Qual a questão que eu digo muito? Imagine se o Sem Terra consegue, ali na região da Lajinha, 9.000 hectares. Assusta a elite da região. Se consegue mais 2.000 ou 3.000 na região da Usina Guaxum, de Vale-Ouro, só tabuleiro. Assusta proprietário, fazendeiro da região, porque isso, quero que não, o movimento se fortalece, cresce. As famílias que estão desempregadas... Esse pessoal que está lutando por terra nessa região que você falou, essa região de União, enfim, eles são descendentes dos antigos escravos que trabalhavam nos engenhos ali daquela região. 90% das famílias hoje estão acampadas nós na Lajinha, na Palmar e Branquinha, são assalariados da cana, ex-funcionário da própria indústria Lajinha, certo? E ou família descendente de escravo, né, de quilombos,
certo? De assalariado, de pequeno, a família cresceu, passou a terra pequena, acha no movimento um espaço de conquistar uma terra também para ele, né? Tem ali na região, pequeno proprietário, que tem, no caso, 20 hectares, 50, tem 4, 5, 6 filhos que casaram, que não sei o quê, então busca no movimento a chance de ter mais 10, 15, 20 hectares de terra para construir a sua vida. Então, na região de União hoje, que é uma região histórica de Quilombo, de Escola de hoje, né, as terras da Lajinha pode ser de modelo e de exemplo, tanto para o Estado, para o movimento social e para toda a região. É só o governo criar uma política de viabilidade e não de assistencialismo, mas de dar condições para que a gente viva no campo. É isso que a gente quer, Odilon. Nós não queremos tomar terra de ninguém. Primeiro queremos que o industrial cumpra a sua função social, que pague os direitos, que pague em dia, que dê condições para o seu funcionário trabalhar com dignidade. Agora, as terras que estiverem ansiosas, os movimentos vão lutar para que ela venha para a reforma agrária, para a mão de quem precisa, quem ela trabalha. Não é justo, se você olhar, bem claro, o débito do Grupo João Lira é enorme com a União, com o próprio Estado. Por exemplo, o acerto de conta de mais de 2 mil hectares de terras da usina Guaxuma com o Estado é só acerto de conta. O Estado não está gastando um centavo em espécie, né, para recuperar 2 mil hectares da Lajinha, da Guaxuma para a reforma agrária. A Lajinha em torno, segundo, né, o Iteral, 50% das terras da Lajinha vai vir em acerto de conta, débito, né, do próprio Grupo João Lira com o Estado, fora a parte da União, só com o Estado. Se somar o débito do Estado e do município com a União, meu amigo, é grande. Então, é essa a nossa luta permanentemente. A FNL hoje, diferente de alguns movimentos, ela é campo e cidade, além de defender a luta pela reforma agrária, pela terra, defender a luta pela moradia, uma reforma urbana, que não é só a casa. Uma reforma urbana tem que ter, além da casa, mobilidade urbana, desde o transporte, né, da educação, da saúde. O que acontece em Maceió? Pegaram os pobres e pescadores que viviam aqui na parte de Maceió Baixa, jogaram lá para cima, do Bio para lá. Você pegar os conjuntos populares sendo construídos, é do Mito Mendes para lá. Para lá. Em Maceió, Dilon, nós temos 2 ocupações em Maceió, uma vizinha ao Palácio do Governo, no prédio do Estado, e a outra, próxima Praça Teodoro, que é do município. Tem muito prédio. Se você só fazer um levantamento, só em torno de Maceió, na capital, no centro de Maceió, tem mais de 10 prédios públicos, 10 prédios públicos do Estado, do município, que pode servir como moradia. Aquele prédio, né, Peraí. Você fala, por exemplo, pronto, é esse ponto que eu queria pegar, pronto. Você fala que esses prédios, eles poderiam servir de moradia. Mas aquele prédio INSS, que você falou agora, ele corre o risco de cair, se vocês ocuparem. É aquele prédio maior, não é isso que você fala? Né? Aquele que hoje isso mesmo, que já foi ocupado. Esqueleto. Se construir moradia ali para vocês vão estar em risco, não é verdade? É verdade. E outros prédios do Estado, por exemplo, aquele prédio do Produban, lá na Rua do Comércio, no Calçadão, se ocupar aquele prédio também é um prédio condenado, ele não tem mais como colocar um plano do Corpo de Bombeiros ali, etc, etc. Como é que você reivindica um prédio para o movimento, um prédio que corre risco de cair? Qual é a solução para esse prédio? Muito bem, veja só. Nós não estamos só reivindicando, né, o prédio que está lá a situação. Né? Se você pega aí, pronto, o prédio do INSS para Palmares, tem 2 prédios pequenos, já foi ocupado 2 vezes, né? Parece que é 3º ou é 4º andar, que pode muito bem ser reformado e transformar em moradia popular. Aquele grande também, ele pode ser ou diminuído, né, derrubado, ou pode ser reconstruído. Se o Estado quiser, ele consegue fazer isso. O do Produban, sendo reformado. Para que eu não sei ainda. Além disso, tem vários prédios. Ó, tem um prédio ali perto da avenida, próximo à Santa Casa da Praia, que pode muito bem ser transformado em moradia.
Ali no INSS, na Rua das Aves, tem 2 prédios da antiga Telasa, do próprio INSS. Então, existe prédio de casa em Maceió. Se o governo, a prefeitura quiser, pode reformular, ou é mesmo derrubar e construir moradia no centro. O centro de Maceió, você sabe muito bem, depois de 6 horas é um deserto. Depois de 6 horas de feriado, é um deserto em torno do centro de Maceió. Sou jovem igual a você também, né? Sou da década de 60, né? 60, 70, muito bem. Você pega ali Jaraguá, você pega o Poço, você pega o centro de Maceió, existia moradia. O centro de Maceió hoje não tem quase nenhuma moradia. É um esquisito você ficar ali depois das 18 horas e para o final de semana. Então, se o governo quiser, você pode transformar aquilo ali também num processo e num acesso de pessoas que vinham a voltar a morar em torno do centro de Maceió. Tem espaço, tem casa, tem prédio. Agora, falta o quê? Política pública e social. É isso, é o compromisso político com quem de fato precisa. Infelizmente, no Brasil, em Alagoas, eu digo isso até mesmo no governo do PT, tivesse feito reformas sociais, as coisas eram outra. Então, infelizmente, um governo que os movimentos esperaram por muito, muito tempo. Um presidente do povo fez algumas reformas, né, essencial, mas não foi a necessária para que nós, do movimento, avançássemos na conquista do nosso direito. Né? Ter mais acesso à terra, de ter mais acesso à moradia, né? Alguns créditos básicos de sobrevivência, avançou. Digo isso, avançou. Você pegar, nos últimos 3 anos, foi a destruição do que nós tínhamos, do básico nós tínhamos conseguido em nível geral. Mas, no entanto, devia ter muito mais avançado. Hoje, avalia que podia ter, mas passou. E voltar não está fácil, né? Porque tu sabe que a elite brasileira consegue, em tão pouco tempo, se reorganizar. O capital brasileiro e mundial, ele tem crise, mas ele não é burro, não. Muito inteligente. Né? Por isso que nós, movimentos sociais, FNL, tenta entender esse processo, se organizar, compreender que a luta dos movimentos é uma só, né? Podemos ter divergência, de metodologia, de encaminhamento, mas o objetivo é um só. O que o MST a gente quer, que é reforma agrária. O que o MTST quer, do Boulos, é reforma urbana, é terra, é casa, morar. A gente também quer, entendeu? O que a CPT quer é isso, é o povo com terra e com casa para viver. A gente também quer isso. No geral, o objetivo é um só, é que o povo brasileiro tenha a sua terra, a sua casa, a sua renda básica, mas, no entanto, a política ainda é muito diversa, né, e cada um pensa muito ainda no seu umbigo. Mas nós estamos aqui para construir a unidade do movimento, num processo social da organização, entendendo que cada um tem a sua linha, mas o objetivo é um só, que é a reforma agrária urbana, e que o povo tenha uma vida melhor. Marrom, as terras do Canal do Sertão, como é que está essa situação hoje? Os movimentos populares, eles ocupam aquelas terras? O Canal do Sertão é uma região dos movimentos agrários, inclusive mais MST, a CPT, nós também estamos por lá, em algumas regiões, vem cobrando do governo do Estado e do governo federal. Lembro muito bem, né, na década de 90, quando eu comecei o movimento, já lutava pelo Baixo São Francisco e pelo Canal do Sertão, que tivesse naquela região, né, condições de a gente viver na região. Se você pegar o Lameirão, assentamento nosso lá em Delmiro Gouveia, ele foi fundado em 88, criado. Eu cheguei em 90, registrei Lameirão e o Peba. Desde o início de 90, a gente briga e discute com os governos estadual federal que tenha desenvolvimento social. Aí, no governo, né, do PT, Dilma, depois Michel Temer, o canal só avançou, a briga foi outra nós, porque o canal via beneficiar proprietário, fazendeiro da região. Hoje quem está sendo beneficiado. É que nem as rodovias. Se você pegar as rodovias que foram feitas em Alagoas, por exemplo, né? Bem beneficiar, meu amigo, usina, proprietário, vários. E até hoje os movimentos brigam para essa produção, que o governo faça estradas vicinais, asfalto, por exemplo. E mesmo assim,
é Claro do Sertão. Existe uma leva de terra na região que nós estamos discutindo com o governo do Estado, com plano de planejamento, que essas terras hoje não cortam assentamento, mas que venha para a agricultura familiar, que na beira do Claro do Sertão beneficie algumas famílias, né? E com custo mínimo para o governo do Estado. Até porque em torno do Claro do Sertão tem uma leva de terra dos dois lados, que não é do proprietário, né? É da União ou do Estado. Existem algumas áreas também ansiosas, que antes não tinha valor que são nenhum, invadidas hoje por grandes proprietários. grandes proprietários da região, em todo Eles o município. invadiram essas terras. Invadiram, outros já tinham, só ampliaram, né? E outros conseguiram, né, ter acesso a ela. Certo? Mas essas terras não foram desapropriadas, Marrom? Foram. E bem pago pelos governos federal. Foram. Quer Mas, dizer, infelizmente, hoje... essas terras foram desapropriadas e eles retomaram a terra que eles já tinham sido indenizados, é isso? Isso. Teve muitos fazendeiros que receberam a indenização, o DR e quem for tirou a sua cercazinha, e, no entanto, depois do canal inaugurado, a seca chegou quase no meio do canal do sertão, quase no meio do canal. E são essas terras e outras que podem ser beneficiadas com algumas, né, divisão de água, desvio de água na região, que o movimento cobra do governo do Estado e federal. Existem várias. Temos um plano, um estudo, um projeto, o MST, a CPT, MLST e a FNL fez um estudo de viabilidade junto com a UFAO, junto com a própria SEAGRE, tentou fazer um seminário, mas, infelizmente, não foi possível, porque não houve interesse por parte do governo do Estado. Alguns proprietários da região não deixaram, que vinha iniciativa da minha fala interesse? O que é interesse para você? No caso nosso, ou por parte do... Eu falo em relação a essa resistência que o poder público coloca. Pronto, para que as terras não possam ir para vocês. Qual é o problema? Porque, infelizmente, por mais que o movimento tenha força, poder mobilizar, mas o poder econômico político ainda domina, né? E, infelizmente, os acordos do governo do Estado, os que passaram, os que vão chegar, é com o município que financia as suas campanhas. Infelizmente é isso, né? Uma de outra, financia, né, articulando voto na região, financia, articulando, né? É isso aí. E o movimento ainda fica muito um ato de rua e de cobrar. Por isso que, a partir de agora, nós estamos discutindo no Fórum dos Movimentos, isso no Fórum nosso, a importância da nossa unidade, de organização interna, de propor enquanto grupo unido, não cada um pensar na sua, né, no seu desenvolvimento. Uma coisa é a nossa linha de fazer algumas ações, de fechar ali, ocupar ali, mas, no entanto, desenvolvimento social, de propor desenvolvimento, é que o governo cobra desenvolvimento. Mostra um plano de desenvolvimento, porque a empresa tal, proprietário tal, o município tal mostrou que é possível, com um mínimo de terra aqui, de recursos, fazer isso, isso e isso aí. E quantas obras não tem parada em vários municípios do Estado ou da União, né? É isso que o movimento também está aprendendo, de propor para o governo do Estado, para o governo federal, que é possível, com o mínimo de recursos, ter naquela região de desenvolvimento, aproveitando a água do Canal do Sertão, né? Aproveitando também ali o Baixo São Francisco, a Codevasf, que pode muito bem a Codevasf desenvolver projetos, não só pegar o Baixo São Francisco. Para quem é que a Codevasf produz pesquisa? A própria Imater. Só para o grande negócio, para o agronegócio, para fazendeiro, do mesmo jeito, não é isso? Embrapa do mesmo jeito, então é isso que eu discuto agora, que é possível também produzir pesquisa de desenvolvimento social para a agricultura familiar. O governo do Estado não tem um plano para a agricultura familiar. Isso nós, no momento, cobramos. A FETAG cobra isso, né? As pastorais cobram isso, do próprio governo do Estado. Ô, Marrom, você me falou, eu perguntei a você sobre a questão da terra dos escravos, das terras dos engenhos, ali pela região norte, dos engenhos que vocês ocupam em Alagoas e que outros movimentos também ocupam. Essas terras hoje são ocupadas por
por pessoas, enfim, do movimento, ou o FNL, ou de outros movimentos que são também ligados à luta pela terra. Quantos são ex-escravos dessas terras? Olha, número assim real não tem, mas se você pegar Porto Calvo mesmo, Porto Calvo, se você pegar na história, tem É uma pessoas que região que teve muito daquele carro, engenho. muito engenho, e Exato. tem pessoas tem pessoas assentadas hoje na antiga usina Maciap, né, que foi bisneto de pessoas que conheceu o Calabar. Tem hoje na Maciap Conceição, a usina Maciap hoje, nós temos lá assentamento 6, desde 93 para cá, né? Tem família que veio aqui, conheceu aquilo ali, na época de Calabar, que chora quando vê aquela igreja lá, né? Quando descobriu aquele sítio ecológico lá. Então, é isso que eu sei. Então, boa parte das famílias, isso é em Porto Calvo, em Deixa eu só te Matriz, interromper. Quando você em fala de Maragogi. descobrir... Em Maragogi, nós temos lá o engenho Peraí, Samba. antes de você chegar a Maragogi, chegar a Maragogi, essa história da igreja. Essa igreja que você fala é aquela que está sendo, é onde está sendo feita aquela L, a L435 na direção de Passo, é isso? Isso, é Porto Calvo, ligando ao Passo, né? Isso, Matriz, Maragibe e ali Passo. pelo Ceará, pelo Buenos Aires, né? Isso mesmo, né? Eu conheço também ali. Tem famílias ali que estão no movimento hoje, ali pegando Porto Calvo, Matriz, Passo, São Miguel do Milagre. Tem famílias assentadas, descendentes, tudo isso aí, né? Tem pessoas que contam que o seu bisavô falava como Zubim, né? Chegou em Porto Calvo, criado, que assim foi achado, que não sei o que. Cada um conta uma história. Cada um que conta uma história, né? Como o Zubim foi criado por Calabar, né? Você vê, então existe muito movimento. A gente tenta pesquisar, resgatar. Eu lembro muito bem, eu gosto de gostar muito disso, quando eu estudava, sou de Joaquim Gomes e da aldeia Vassucocal, que é a minha família, né? E para nós, Zumbi, naquela época lá, como foi formado? Era espírito de cavalo, de boi, era isso, zumbi era isso, era o zumbi do animal que tinha morrido para lá. E você vai aprendendo, então você vê, né, outra realidade. E Portugal tem muito isso, né? Portugal é uma matriz que famílias que conhecem a história da região, os seus bisavô, tataravô, né, contava que ajudou, que são ajudou a netos, criar bisnetos de escravos. e que ajudou a criar o sindicato na região, que viveu a ditadura militar, como foi no passado, assim. Então, é assim, interessante. A história aqui, o movimento está naquela região ali, desde 88, com o assentamento lá em Jacuípe, que é a Boa Vista 1 hoje. Quando eu entrei em 90 no movimento, já existia a Boa Vista. Depois eu participei de Maciape, Conceição, São Miguel do Milagre, Porto de Pedra. Então, aquela região ali a gente conhece, que eu atuei muito nesse tentando movimento. Pegando Maragogi, tem lá um engenho, Maragogi, com a crise da usina Central Barreiros, na década de 90, nós chegamos em 96, em Maragogi. O MST chegou, né, para fazer parte do MST, depois o movimento, hoje está a FNL também. O engenho Samba, segundo o historiador, fica em Maragogi, era um engenho porque samba, porque como tinha o porto ali em Porto Calvo, e por isso que Porto Calvo, né, e no Passo, de navio de escravo, né, e descarregava o navio ali em Porto Calvo e no Passo, leva para Maragogi, em carreata, em cavalo, amarrado, e no engenho Samba, que tinha uma senzala, e tinha um engenho onde os carros ficavam, e dali do Samba, que era negociado aqui em Alagoas. Você tinha aqui em Marechal, e tinha o Passo, e ali era assim, né? Aí o navio vinha com os negros, descarregava no Passo, em Porto Calvo, no Passo, vinha de canoa até o Passo, que era o rio, né? Vinha de navio até o Passo, que tinha o mar, aí do Passo até Porto Carro vinha de Canoas, é outro barco menor, né? E de lá saía correntado, encaminhando até o Jean Samba de Maragogi. História assim que você, família que vive lá hoje, conta que o seu avô, bisavô contava isso. Samba é uma área, lá hoje de 139 famílias assentadas no Samba, que muitos são da região e outros vieram até mesmo de União para lá. Foi na minha época do MST, lá hoje. Conta isso. Hoje, só em Maragogi, hoje, nós temos 23 assentamentos. Iniciou-se no Samba, da Central Barreiro, que também, se pegar a Central Barreiro, a sua história, surgiu para ocupar a terra do Estado, da União, ter escravo que fazia todo o serviço braçal na região,
Na época não tinha caminhão, era aquela máquina Maria Fumaça que produzia, que transportava a cana e o açúcar. Para você ver, tem família que conta que os seus antepassados, avô, bisavô, carregava o burro com 4, 5 sacos de açúcar, né, amarrado assim a coisa, e saía de lá do Engenho Samba até Porto Carvo, num animal, no cavalo, né, porque até Porto Carvo não tinha trem, o trem vinha só até próximo ao samba, que vinha do Recife, que região por ali. Então, é muita história. Então, esses engenhos também, eu digo a vocês, se vocês quiserem um dia visitar, conhecer, podemos combinar isso aí, né, tanto em União, como em Maragogi, Porto Calvo, nós temos vários assentamentos hoje, que o movimento está na terra lá, que veio isso, que veio de engenho, que foi dos escravos, que foi, né, de família nacional. Lembro muito bem aquela novela Indomada, que foi feita, uma parte aqui em Alagoas, não era do assentamento, parte feita na usina, antes de Maciá, para São Gonçalo, e vizinho dela fica o Engenho Samba, né, que foi filmado tudo aquilo ali, acompanhei um pouco e vi, né, parte de um assentamento hoje que é do nosso movimento. Entendeu, Adilão? Então, a luta pela terra em Alagoas, também pela moradia urbana, no Brasil, em Alagoas, ela é muito difícil ainda. Foi pior nos governos passados. Lembro muito bem que você, da entrevista que nem essa, usar a camisa do movimento, boné, a gente não podia na rua usava internamente. Hoje a gente sai com o movimento com boné, com camisa, discute o movimento em qualquer praça, né, com mais liberdade, graças ao avanço na luta nossa, graças a pessoas que nem você, que levou essa divulgação do movimento, né, para vários campos da sociedade civil organizada. É importante, digo muito que é muito importante a parceria de alguns repórteres, de comunicação, como você e outros, tem muitos aqui no estado nosso que tem essa liberdade de discutir esse privilégio. Muitos são perseguidos, né? Nós do movimento apoiamos a greves da comunicação em Alagoas, apoiamos, eu fui lá de apoio também, levei por entender esse processo de vocês aí, de comunicação, e estamos aí, o que precisar, o movimento não quer, no Brasil, em Alagoas, faz zoada, mas quer discutir sim a reforma agrária, a reforma urbana, compromisso social, que cada sem terra e sem teto tenha a sua casa, né, e a sua terra muito plantada e viver melhor. Falando em zoada, eu queria que você falasse a respeito do programa que o governo federal lançou, o Casa Verde e Amarela. Existe uma questão, uma dúvida em relação a como vão ficar as famílias que não podem pagar o acesso à casa. No caso, são as casas construídas, como o governo federal chama, a fundo perdido. Você já conseguiu entender a complexidade do programa? Qual é a explicação que você tem para o programa? Ele vai resolver o problema da questão moradia, questão fundiária no Brasil? Me explica como é que vai ser isso. Olha, Odilon e todos que estão assistindo, ouvindo aqui o nosso debate, bate-papo, essa entrevista, é o seguinte, eu quero pegar o governo anterior. Antes do governo Lula e Dilma, né, existem outros programas lá que a FHC criou, tentar beneficiar as famílias mais carentes, como o Valo Gás, né, e outros aí. No avanço nosso, a gente achava que o governo do PT em geral ia avançar, mas avançou. E foi criado outro programa, né, o Fome Zero, né, que a gente acha que foi importante naquele momento, o Minha Casa Minha Vida, né, o Bolsa Família. Aí você pega o Minha Casa Minha Vida, foi o Minha Casa Minha Vida no geral, e para nós do campo, né, tinha o PNHR, né, que era o Programa de Habitação Rural, o Programa Nacional, né, de Habitação Rural, PNHR. E hoje, né, e aí o governo Bolsonaro tem a razão deles, né, porque está no governo, é outra visão, é outro mundo, e quer apagar o que foi criado do outro governo passado, né? E o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, como Casa Amarela. No entanto, eu vi pouco, tentei acompanhar, ontem mesmo passei um pouco, né, buscando mais informação, mais conhecimento, né? E nós não acreditamos que não vai avançar. É uma forma de tentar, apagar o movimento, apagar o governo, apagar o programa dos governos passados, dizer, a partir de agora é outro governo, é outra cara, outro programa. E, no entanto, a gente está dizendo o seguinte, que, muito bem, se o Bolsa Família ele vem unificar e passe, né, do que tinha e dobre o valor,
Infelizmente, o povo brasileiro, o povo nosso, quem vive, que precisa, tem a memória curta. Eu digo isso porque, por algumas razões, né? Pega um governo pior, tem pessoas que defendem voltar à ditadura militar. É um absurdo isso, infelizmente, por mais que tenha conhecimento. Tudo que houve, não contra os militares, mas a forma de governo, né? No entanto. Mas é só, então, no meu entendimento, e a FNL discute isso, e vem ontem mesmo, passamos ontem das 19 horas até 20 horas, numa conferência nosso nível nacional, dos 20 estados da ANTA-FNL, discutindo isso aí, discutindo, né, a conjuntura e o programa do governo está criando. A nossa avaliação é que isso não vai resolver nosso problema, certo? Vai, mas como ele cortou, e até agora 2 anos que não tem nada, vai dar um paliativo e tentar melhorar a imagem do governo com outra cara, com outro programa. O aumento no recurso, no valor de algumas questões, esse tempo todinho era para ter aumentado. Se o Bolsa Família fosse no governo passado, eu acho que já tinha também chegado esse valor até mais. Aí você pega o Casa Amarela, no caso nosso, que é o PNHR, meio rural. Uma casa, até o ano passado, no nosso meio, para ser feito, custava R$32 mil, de 46 metros quadrados. Entendeu? 2 quartos, sala, cozinha, apêndizinho, esse valor aí. Ele ainda não disse o valor que vai ser essa casa. Eu não vi ainda o valor que vai ser. Vai manter 32, se vai aumentar. Esse valor que você falou é o valor mínimo. Se for menor do que isso... É o valor mínimo, né, para um caso... Se for menor que isso, o valor da casa não presta a casa, é isso? Porque uma casa para uma família do campo, que tem no mínimo 3, 4, 5 filhos, não tem no mínimo 2, 3, 4, um apêndice para armar uma rede, entendeu? E se pegar hoje um custo para fazer uma casa dessa, né, é esse valor aí. Você, né, você sabe muito bem que para fazer uma casa em qualquer canto de Maceió hoje, você não gasta menos de que R$50 mil. Uma casinha simples. Imagina 32 mil fazer a casa no campo com uma família que tem 4, 5 filhos. Né? Até hoje ele não ofereceu o valor da casa. Você pega uma casa na cidade, você tem um depósito que é perto, o cimento barato, quando você compra fazer no sítio, o cara aumenta tudo. Tijolo, cimento, aumenta tudo por causa da distância de levar para lá. Então, essa questão é a seguinte, na nossa avaliação, isso vai tentar amenizar o movimento. Como não tinha nada, ele cortou tudo, a partir de agora vai dar, e há um levante dos movimentos, tá aqui, eu criei isso. Vocês querem ou não querem? Eu estou mostrando que eu quero também fazer, dar continuidade, de acordo com a minha cara, e no caso dele, né? Mas, no entanto, nós estamos discutindo. Setembro agora, próxima semana, vai para a rua em vários estados do Brasil, vamos fazer luta. Próxima sexta-feira, vamos fazer luta, Dilão. Dia 4 até o dia 8, a FNL decidiu com uma ação nacional de luta, certo? Vamos fazer marcha, caminhada, fechar a rodovia, em vários estados. Não contra os governos estaduais, tem algum ponto do governo estadual, mas é contra o governo federal, para não discutir, avançar a reforma agrária, essa questão mesmo do Minha Casa Minha Vida, crédito para beneficiar as famílias, assistência técnica, tudo isso aí que nós vamos discutir. Agora, do dia 4 até o dia 8, nós vamos estar nas ruas do Brasil e Alagoas também. Porque entendemos que o governo criou o programa, mas até agora, de fato, não mostrou para que vai servir e beneficiar, de fato, como devia anteriormente a nós sendo beneficiado. E o Renda Brasil? A mesma coisa, né? É tentar mudar o nome, né, do Bolsa Família, tentar justificar que ele criou esse que vai superar o outro, e nessa linha, porque é o seguinte, aquilo que eu disse, infelizmente, quem precisa quer ver a sua situação imediata, né? E para quem não tem nada. Sempre agora, o governo queria manter esse auxílio aí, R$200. Vários partidos de esquerda, vários movimentos propõem de ter um auxílio, mas aumento. Fechou em 600. Mas quem foi que ganhou o nome que deu 600? Eu vejo muitas pessoas dizendo, não, quem me deu foi o governo Bolsonaro. Esquece que houve todo um processo de articulação do momento de luta. É o mesmo caso, né, de vários movimentos sociais que acham que isso que está aí foi graças ao governo. Um processo de luta. Eu mesmo, um exemplo bem claro, eu comecei no momento de 90. Nós estamos em 2020.
Então, 30 anos de luta, e a pauta é a mesma. Reforma agrária, urbana, construção de vida, crédito, casa. Quer dizer, a pauta muda só a forma de lutar, mais ou menos, o governo que bate mais, o bate menos. Nessa pandemia, agora aqui em Alagoas, nós e outros movimentos apresentamos ao governo do estado um plano, né, um programa emergencial, tentar um suporte às famílias sem terra, sem teto, que estão acampadas, que já têm a terra, para ter o mínimo, porque ficamos 4 meses trancados. Só o domingo, se você viu aí na Gazeta Matéria, nós temos produção, não temos a quem vender, é sério, Adilão. Temos produção suficiente. Nós estamos enjoados de comer batata, macaxeira, feijão, né? Mas falta, às vezes, um Vocês têm básico. produção. Entendeu? Falta isso aí. Por quê? Porque o Estado em si não tem uma política ainda da agricultura familiar, tanto para a reforma agrária, agricultura familiar. Olha, se o governo do Estado fosse ousado de pegar as terras que é do Estado, dos devedores do Estado, e fazer a reforma agrária, não tinha, no momento, nenhum acampado sem terra em beira de estrada. E, no entanto, nós temos mais de 5 mil famílias só em beira de estrada. E Delmiro Gouveia a Maragogi, de União a Penedo. Tem mais de 5 mil famílias em beira de BRs. Fora que estão em terras que ainda não foram regularizadas. Então, se o governo Isso do quiser, movimento de vocês ou de tem todos os vários movimentos? movimentos. Todos os movimentos, Todos os todos, no movimentos. geral. Todos os movimentos, 5 no mil geral. pessoas, né? Só em beira de estrada, em BRs, esperando. Acampado em terra tem mais. No entanto, tem mais de 15 mil famílias acampadas de novo movimento agrário, esperando a solução tanto do INCRA, como também do ITERAL, que é o governo do Estado. Qual é a solução para o Brasil? Eu vou pegar um pouco de Alagoas. Em torno de Alagoas, o INCRA está parado. Aí, no campo de tentar fazer vistoria, de atender o movimento, o ITERAL, que é o Instituto Terra da Lagoa, tem avançado em discussão com o movimento, o governo tem ajudado. Um exemplo bem claro, o governo Renan Filho, aqui assim, por mais que não tenha assim, feito a reforma agrária, mas o paliativo tem dado ao movimento. Apoio às feiras da reforma agrária, a questão das terras da usina Lajinha, Guaxuma, o ITERAL, o Terra da Lagoa, tem feito todo o trabalho, né, alguns apoios na questão da irrigação, mas, no entanto, que no fundo, é mexer com a estrutura fundiária, não conseguiu. É um governo que tem dado um apoio básico, paliativo, para a gente manter, e no geral, Dilon, é nada. Você, Minas Gerais, um acampamento com 20 anos, pau cacete no Sem Terra. Aqui em Alagoas, nós temos mais de 5 despejos já programados, no Agreste, no Sertão, na Para Mata depois da Litoral. pandemia. É programado, entendeu? Já programado. Só de sem terra, mais de 5, já assim, já vão ter que tirar de qualquer jeito. Terra que o Estado possa muito bem negociar. Isso em Atalaia, própria União, em Sertão, que pode resolver. Nós temos uma área ali entre Atalaia, mais de 20 anos de negociação do governo passado. Até hoje não conseguiu ter um acordo. E terras de usinas falidas, segundos, se pegar certidões lá atrás, pertencia ao Estado, mas não consegue ser resolvido. Isso é lamentável, isso, sabe? Nós temos uma área lá em Bateguara, luta d'água, do mesmo jeito. Estão lá, família há 5 anos, vem cobrando. Aí quem está lá, né, que foi ex-prefeito da cidade da região, assim, disse que é dele, aí pediu certidão veterinária, sequenária, com prova que era terra do Estado, pertencia ao outro Estado, e não consegue beneficiar as famílias. Aí você vê, né, nós temos situação em São Luís, tem União, tem Atalaia, tem Bateguara, né, as coisas que podiam ser resolvidas. Então, infelizmente, o cenário não é muito bom para nós, né? Esse fortalecimento dos governos, né, dentro federal, pegando aí, né, onde os militares estão se classificando, estão se organizando, discutindo, é uma preocupação nossa, porque é uma linha que todo mundo conhece, sabe o que é, né? Infelizmente, querem cumprir de todo jeito alguma retenção de posse, esquece a questão da humanidade, das famílias, né? Acho que tudo resolve no cacete, e não é assim, tem que resolver discutindo que quem está lá são vidas, são pai e mãe de família que quer, às vezes, uma casa ou uma terra, modo de viver a sua vida melhor. Bem, eu queria agradecer a satisfação de entrevistar o Marrom. Ele é
coordenador da Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade. Marrom, muitíssimo grato. Lembrando que nós estamos na Repórter Nordeste TV, que é vinculada ao portal repórternordeste.com.br. Grato, Marrom, até a próxima. Quero agradecer a você, toda a sua equipe, dizer que estamos à disposição. O movimento social depende muito de pessoas que nem você e da sua equipe, que leve a discussão do campo e da cidade para os meios de comunicação e discutir, porque ninguém aqui é bom nem perfeito sozinho. É essa parceria que vai fazer um Brasil e um mundo melhor. Obrigado a você e a sua equipe, Edilão.